Ver se está gravando. Está. Deixa eu ver se eu consigo virar para mim. Acho que ele não vira. Vira. Ó, que chique. Descobrindo coisa nova. Bem, pessoal, boa tarde. Hoje são 24 de maio de 2019, aula de Histologia Geral para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto aqui é tecido ósseo. Na última aula nós conversamos sobre tecido cartilaginoso. Então, voltou a ficar o vermelhão, tá vendo? Ó, tem a opção do vermelho e o do tradicional, ó. Pronto. Bem, o que eu vou fazer o tempo inteiro é um paralelo sobre os dois tecidos. Como vocês sabem, são dois tecidos de suporte, não é? Então, a gente está aqui, ó. Aqui vocês já viram, no começo do conjuntivo. Depois a Cristina falou para vocês sobre esses. Eu falei agora sobre cartilaginoso. E o que falta é o ósseo, para a gente terminar todos os conjuntivos que nós vamos ver. Obviamente tem outros, por exemplo, sangue, né? Sangue é dado na histologia especial, então não é dado aqui para vocês. Apesar da importância, nosso curso aqui tem um tempo restrito, então não dá para a gente estar abusando e botando muito conteúdo. É uma histologia básica, só introdutória, tá? Vou pedir para a amiga de vocês não usar o celular para mídia social e ao mesmo tempo e também retirar a mochila da bancada, tá? Por favor, quando vocês chegarem, ponham as mochilas ali, tá? E o celular aqui dentro é só para registrar as aulas, bater foto, o que vocês quiserem, mas não para usar para WhatsApp e coisas tais, tá bom? Bem, então, tecido ósseo é o assunto de hoje. Ele então é um tecido de suporte, vai fazer o arcabouço do nosso organismo, tem consistência rígida. Apesar de ter a consistência rígida, é um tecido com um metabolismo extremamente elevado e que se modifica com muita facilidade. Quando a gente pensa em tecido ósseo, a gente pensa sempre, o cara morreu, só encontrou o esqueleto vai durar ali durante centenas de anos, né? Então a gente pensa sempre no osso como uma coisa estática. Realmente, acabou, é estático. Mas, antes disso, é um tecido extremamente, do ponto de vista metabólico, extremamente agitado, extremamente funcional do ponto de vista metabólico. Ele é uma reserva de cálcio. Cálcio e fosfato e outros minerais que você tem no tecido ósseo são extremamente importantes para mensageiros celulares, para que a gente possa fazer uma série de coisas no nosso organismo. Então ele é a reserva de cálcio e de outros minerais para esse tipo de coisa. Essa reserva, além disso, confere suporte mecânico, como eu falei para vocês. E é um tecido que tem, diferente do cartilaginoso, ele tem ele é bastante inervado e vascularizado, extremamente. Por quê? Porque todas essas substâncias que estão ali têm que ser levadas dali para os outros locais do organismo quando necessário e novamente depositadas ali quando não estão sendo utilizadas. Então esse armazenamento faz com que ele tenha um metabolismo elevado. Além disso, como ele é de suporte, ele tem uma capacidade plástica muito grande. Ele consegue sofrer alterações com estresse mecânico. Então ele vai se adaptar ao estresse que você coloca nele. Então, toda vez que você tem o seu tecido ósseo é submetido a um estresse, ele vai se adaptar rapidamente a esse estresse. Eu gosto sempre de citar, nesse ponto, os nossos dentes. Os nossos dentes eles ficam em alvéolos, né? Parte do osso, da maxila e da mandíbula, cavidades onde crescem os dentes. Se você coloca um aparelho, rapidamente você consegue modificar a posição dos dentes. Rapidamente o que eu falo em termos de alguns meses, você vai conseguir fazer com que tenha, vamos supor,
seus dentes estão muito para frente. Então você coloca o aparelho que vai fazer forçar, botar uma pressão sempre para empurrar. Essa pressão é uma pressão que quando você aperta o aparelho incomoda, mas que não pode ser um incômodo muito grande ao ponto de atrapalhar a sua vida. Então é uma pressão que é suficiente para os dentes se moverem, tá, na arcada dentária, mas não ao ponto de te atrapalhar a sua vida. Então por isso que você, quando você aperta o aparelho, naquele primeiro momento incomoda, depois deixa de incomodar, tá? O que acontece? Quando você, por exemplo, vamos supor, seus dentes estão muito para frente, você tem espaço lá no fundo, então você coloca o aparelho vai fazer uma pressão empurrando seus dentes para o fundo. O que acontece? Esses dentes vão se mover nessa estrutura. Do mesmo jeito, se você quiser, o dentista empurrou, achou que empurrou demais, agora quer levá-los para frente. O dentista acha que a mordida não está certa. Então dá para fazer uma série de movimentos ali que vão fazer com que a mordida fique correta no final das contas. Por quê? Por causa dessa plasticidade dos ossos. Eu estou falando de dentes, mas a gente pode falar de qualquer lugar no seu organismo. Tá? Então sempre você vai ter essa possibilidade de essa adaptação plástica dos ossos, tá? Isso a gente vai ver como acontece. Você ia perguntar alguma coisa? No caso do dente de volta, né? Não, depende. O que acontece? Se a sua mordida está errada e você acertar a mordida, acabou, depois de um tempo chegou na posição, ele não vai voltar, ele não tem motivo para voltar, porque agora ergonomicamente a mordida vai estar certa, tá? Então a mordida estava errada e ia funcionar assim pro resto da sua vida. Se você acertar, estava à frente. Se você acertar, você estava com prognatismo. Se você acertar, agora você vai ter menos pressão, vai estar tudo certo, tudo correto, tudo acertado, não vai voltar. Então por isso que você vai usar o aparelho durante um certo tempo só, tá? O problema é que esse tempo muitas vezes é longo, né? Às vezes a minha mulher, por exemplo, começou usando aparelho, que ela tinha, segundo ela, um dente que era torto, e realmente era tortinho aqui na frente, que era um dos charmes que ela tinha. Eu falei, não tira o dente torto, resolveu tirar. Aí pronto, arrumou os dentinhos, só que isso já está na dentista há 2 anos. 2 anos arrumando para lá, cada hora que chega lá a dentista vê algum ponto de incorreção que ela quer arrumar, e assim vai, né? Paga por mês, então vai embora, né? Então, depois que acertar, acabou, chegou na posição, ele não vai voltar mais. Graças a Deus, né? Imagina se você colocasse depois de 5, 6 anos, tivesse que colocar de novo. Então, se está certo, de acordo com aquele movimento da mastigação e tal, não vai voltar mais. Do mesmo jeito, outras partes do seu organismo, certo? Eu vou mostrar aqui agora, daqui a pouco, a história das chinesas, que tinham antigamente aquele costume, porque lá na China, enquanto a gente olha aqui no Brasil para outras partes da anatomia feminina, lá na China os caras gostam de pé, e para os chineses, quanto menor o pé, mais bonita a menina é. Então a Juliana Paz deles lá deve ter um pé desse tamanhozinho, né? Então o que acontece? Antigamente as meninas usavam alguns artifícios para se conseguir ter um pé menor possível, e os artifícios eram meio terríveis, eram como vocês podem ver que a escravidão da beleza já tem milhares de anos, né? E o que eles faziam? As meninas desde pequenas colocavam os pés, ficavam andando de sapatos de madeira. O que acontece? Você enfiava o pezinho da menina no sapato de madeira, aquilo não é um sapato de couro, de outra coisa, então ele não tem essa capacidade ele vai ser rígido, né, na estrutura ali. Então aquilo apertava o pé, não deixava o pé desenvolver, e no final das contas elas ficavam com pés muito pequenos, mas à custa de deformação do pé. A estrutura do pé ficava deformada. Então você olha, tem algumas que conseguiam ficar com pés tão pequenos que tinham dificuldade para se equilibrar, porque o pé no final das contas não serve só para dar micose, não é isso? E para chutar a bola, serve para equilibrar a gente. Então ela ficava com o pé tão pequeno que aquilo dava problema no equilíbrio delas ali. E se você fosse um chinês que visse aquela menina linda com os pés pequenininhos,
ficasse apaixonada por ela, na hora que ela tirasse o sapato, você ia sair correndo, porque fica uma coisa extremamente feia. Vou mostrar depois para vocês. Então, só para explicar que existe essa plasticidade, os ossos têm essa capacidade, o que em relação à cartilagem não tem. Então, algumas coisas a gente já viu. Primeiro, cartilagem não tem metabolismo muito baixo, ossos metabolismo muito alto. Cartilagem não é inervada nem vascularizada, é só o pericôndrio, o tecido conjuntivo em volta dela, tá? Então os ossos têm inervação e vascularização interna. Aquela história de sentir dor nos ossos é verdade, porque lá dentro você tem terminações nervosas de dor, os chamados nociceptores. Então lá os ossos podem doer, sim, realmente dói. Tá bom? Quem tem fratura sabe que quando o tempo muda para frio, né? A fratura incomoda um pouco, não é? Então, ele está sempre sendo reabsorvido e formado um novo tecido. Você vai falar, oi, mas imagina então, eu criei o osso, estou aqui, sou adulto. Se o osso adquiriu essa estrutura desse jeito aqui, depois dele feito, eu não vou precisar mais modificar. Vou ficar assim até morrer, tá? Ou então até ficar velhinho, quando eu vou ficar meio encurvado e os meus ossos podem mudar. Não é bem assim. O seu osso tem um metabolismo elevado e se modifica o tempo inteiro. Você vai falar, mas não está acontecendo nenhuma força para fazer com que esse osso se modifique. Engano seu. Você tem uma série de coisas que estão fazendo modificar esses ossos de forma às vezes sutil. Então eles vão sendo o tempo inteiro reabsorvidos e sintetizados novamente, tá? Então, para que servem os ossos? Suporte, proteger órgãos e estruturas internas, ponto de apoio para a musculatura na forma de alavanca. A gente sempre tem, né, saúde? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na anatomia é que os músculos estão sempre posicionados nos ossos no sistema de alavanca, né? Por exemplo, no meu braço aqui, eu tenho o bíceps, que serve para dobrar. Ele passa, quando a gente pensa, né? O bíceps está aqui, ó. Mas eu, por exemplo, quando faço rosca direta, eu sinto dor aqui, ó. Por quê? Porque o bíceps passa, aqui está o antebraço, ele passa e termina do lado de cá, ó. Ele vai terminar aqui. Por quê? Porque o bíceps vai fazer o quê? Ele vai puxar meu antebraço, vai fazer com que eu faça esse movimento. Quando eu faço o movimento, né, por exemplo, na rosca lá que eu estava contando para vocês, e eu espremo, que dói, porque eu estou espremendo o músculo, tá? E quando eu faço assim, eu tenho o músculo antagônico do lado de cá, que é o tríceps. O que acontece com esse tríceps? Na hora que eu contraio o bíceps, eu alongo o tríceps. Na hora que eu faço um outro movimento, que é esse movimento para aqui, né, assim, abrindo, ó, né? Já fizeram academia, sabem como é que é. Você tem o bíceps que é assim e o tríceps que é abrindo, né? Você fazer um movimento para abrir. Quando você faz o movimento, você está abrindo o braço com força, abrindo o antebraço com força. Aí você vai contrair o tríceps e relaxar o bíceps, tá? Então todos os músculos vão funcionar com esse sistema de alavanca. Eles vão estar presos nos ossos e a mudança, o encurtamento do músculo puxa os ossos para si, ou então afasta os ossos, tá? Bem, então sempre desse jeito. Depósito de cálcio e de outros íons importantes, inclusive, para a sinalização intracelular. E o local de formação das células sanguíneas. O sangue vai se formar no interior dos ossos. Quando eu sou novinho, quando eu era novinho, formava nos ossos longos. Agora que eu sou mais velho, ele se forma nos ossos chatos, principalmente aqui, tá? Nos ossos chatos do crânio e aqui no externo. Por quê? Porque eu não preciso formar tanto sangue assim. Agora imagine que aconteça alguma coisa e eu precise formar sangue em grande quantidade. Eu tenho uma grande perda sanguínea e consiga me recuperar, e no processo de recuperação, parte dos ossos longos que antes estavam cobertos, lembra do tutano? Aquele osso que tem dentro dos ossos longos? O tutano pode ser substituído, aquela gordura que tem dentro dos ossos longos, tutano, isso que eu estou querendo dizer.
essa gordura pode ser substituída novamente por tecido hemocitopoético, que é aquele que vai fazer a produção de sangue. Então, dentro do osso passa a ter aquele tecido vermelhinho como se fosse sangue de novo, caso seja necessário. Bem, a parte inorgânica do osso compõe 65% da matriz óssea. Então, deixa eu só dar uma palhinha sobre como é que a gente tem o osso. No osso você tem poucos tipos celulares, tá? Você vai ter uma célula que constrói o osso. Essa célula se chama osteoblasto, tá? Esse osteoblasto, lembra que a gente tinha condroblasto? Olha, a terminação é a mesma. Blasto quer dizer célula jovem. Então, osteoblasto é o similar no osso ao condroblasto da cartilagem, certo? Ele que constrói o osso. Quando ele constrói o osso, ele vai ficar aprisionado no interior do osso. Aí a atividade sintética dele diminui. Ele passa a se chamar, então, osteócito. Então, osteoblasto e osteócito são é a mesma célula com atividade sintética funcional diferente. Combinado? Então, tem esse tipo celular lá. Como você tem que remodelar o osso, de vez em quando você tem que destruir o osso. Para destruir o osso, existe uma outra célula, o chamado osteoclasto. Osteoclasto é uma célula que originalmente estava lá no sangue. No sangue ela se chama monócito. Ela faz parte de uma coisa que a Cristina falou para vocês, sistema mononuclear fagocitário. O que é esse sistema? É um sistema de células que vão proteger o nosso organismo e que se espalham por todos os tecidos do meu organismo praticamente. E quando elas vão para um tecido, elas mudam de nome. Então, por exemplo, elas entram no meu tecido nervoso e lá elas vão ser residentes permanentes, vão ser chamadas células da micróglia. Elas entram no meu conjuntivo e vão se chamar macrófagos. Vocês conhecem? Elas entram no osso e vão se chamar osteoclastos. Elas entram no meu fígado e vão se chamar células de Kupfer. Elas entram no meu pulmão e vão se chamar células de poeira, que chama células de poeira porque qualquer grãozinho de poeira que caia lá, elas vão fagocitar, tá vendo? Então, no osso eu tenho essa célula. Só que imagina, o osso é uma coisa muito grande, essa célula então, ela não age sozinha. A mesma coisa a gente tem, lembra que a Cristina deve ter falado para vocês sobre uma célula gigante fagocitária que a gente tem no tecido conjuntivo? Tá? Essa célula gigante, ela serve para englobar substâncias, coisas grandes que estão no tecido conjuntivo. Lembra aquela história de alguns pontos de sutura que são absorvidos naturalmente pelo organismo? Como é que acontece isso? Você vai e sutura, tá? Sutura. O que acontece? Essa sutura vai ser atacada por essas células gigantes, formadas por células individuais. Então, macrófagos se juntam, vários se juntam e formam uma célula gigante multinucleada que atacam os fios de sutura e vão comer os fios de sutura e depois de um certo tempo os fios começam a arrebentar. Elas levam mais tempo suficiente para que os fios de sutura consigam segurar aquele corte que você teve até a cicatrização. Aí depois de o quê? De 30 dias mais ou menos, começa a cair os pontos naturalmente, tá? Bem, lá no osso a gente tem também uma célula gigante. Essa célula se chama osteoclasto. Essa célula gigante vem de células individuais que antes estavam no sangue e o que eu já contei para vocês que se chamavam monócitos. Então os monócitos vão se juntando, fazem uma célula gigante que vai comer o osso. Essa célula então é o osteoclasto. Tá? Tudo bem? Essa célula é residente permanente do osso, ela nunca vai sair dali. E onde que a gente vai encontrá-la? Já uma dica para as nossas aulas, não hoje, na próxima. Toda vez que você tiver um osso em construção, a gente vai ter um osso assim, ó, a gente vai ver a parte da medula óssea, você vai procurar essa célula assim, ó, aqui, ó, grudadinha, que é assim, sempre na periferia do osso.
e ela tem um monte de núcleos dentro de si, tá? O que ela está fazendo? Ela está comendo o osso. Enquanto isso, você vê outras células aqui, ó, achatadinhas na base do osso. Essas achatadinhas são os osteoblastos, as que constroem o osso. Essa aqui são os osteoclastos, aquelas que comem osso. Tá vendo? Você está fazendo o osso e ao mesmo tempo já está remodelando o osso. E dentro do osso você tem células redondinhas aqui assim, ó, que são os osteócitos. Que são essas células aqui, ó, em outro estágio funcional. Tá bom? Simples assim. Bem, essas células ficam imersas numa matriz, a matriz óssea. A matriz óssea tem componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Então ela tem componentes que são produzidos pelas células, tá? E componentes que são, inclusive, produzidos também pela célula, mas a partir de substâncias inorgânicas. O principal componente inorgânico presente na matriz óssea é um cristal que chama cristal de hidroxapatita. Então, o principal componente inorgânico dessa matriz, tá? É uma molécula de um cristal que tem cálcio e fosfato, chama hidroxapatita. Bem, a parte inorgânica vai formar 65% da matriz, tá? Aqui tem muita confusão minha aqui, cuidado, hein? Ó. Essa aqui, ó, já é a parte orgânica. A inorgânica 65, tá vendo? A inorgânica 30, a inorgânica 65, a orgânica 35. Tá vendo? Então tá faltando. O colágeno, óbvio, é da parte orgânica, é uma molécula orgânica, tá bom? Então o colágeno 1 é o principal componente da parte orgânica. Então escreva aqui, ó, orgânico, tá? Ok? E aqui parte inorgânica. Tudo bem? Bem, então olha aqui os cristais de hidroxapatita que eu estava contando para vocês da parte inorgânica, tá? Bem, na parte orgânica, o colágeno 1, que é a molécula de colágeno que vai fazer feixes, então é muito forte, então ela está ali para dar reforço ao tecido ósseo. Tem um monte de proteoglicanos, ou seja, proteínas associadas com carboidrato, em que a parte principal da molécula é uma proteína e não um carboidrato, tá? Tem muito sulfato, tem muita queratana, moléculas ricas em enxofre, que é uma molécula que tem carga bastante carregada e que facilita os transportes de substâncias no interior do osso, tá? Agora, já que eu estou falando de transporte de substâncias, uma coisa muito interessante, uma comparação interessante entre o osso e a cartilagem. Vocês lembram que as células da cartilagem eram isoladas? Você tinha uma célula, tinha outra lá. O contato entre elas tinha a matriz. Essa matriz, então, uma substância liberada aqui para chegar aqui, saúde, ela tinha que, por difusão, chegar até a outra célula. Por isso a cartilagem tem uma distribuição meio restrita, bastante restrita na espécie humana, tá? Agora o osso não. Essas células, uma célula aqui e outra aqui, separadas pela matriz. Só que elas lançam prolongamento e uma célula se encontra, um prolongamento de uma célula se encontra com o prolongamento da outra. Então as células têm contato direto. Elas têm longos prolongamentos, longos tubinhos entre elas, que vão fazer com que uma célula possa se comunicar imediatamente com a outra. Isso é muito bacana e, óbvio, aumenta muito o metabolismo do tecido, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, quando estiver falando de osso maduro. Você ia perguntar alguma coisa? Eu vi que você fez assim com a mão. Não, eu tô tampando a luz só. Ah, tá. Você quer que feche ali? Pode deixar que eu vou. Hã? Pode deixar que eu vou lá fechar. Tá bom. Bem, então, olha aí, viu que eu falei que tinha um erro lá? A parte orgânica é de colágeno 1, tá vendo? Lembra que tinha parte inorgânica e falava de colágeno 1? Aí, ó. Parte orgânica, 35% colágeno 1, tá bom? Olha lá. A hidroxapatita, que é inorgânico, mais o colágeno 1, que é orgânico, vão dar dureza e resistência aos ossos. Já viram uma história que você faz, muita gente fez isso em colégio, um experimento para remoção do cálcio?
que você faz para remover esse cálcio? Você coloca ele, por exemplo, em Coca-Cola. Você pega o osso e deixa o osso em Coca-Cola. Quem fez no colégio fez com osso de galinha, porque ele é mais fininho, mais fácil de fazer. Aí depois de um período aí de algumas horas, de um dia, 2 dias, sei lá, não me lembro exatamente quanto tempo faz, se gasta nisso, mas aí você olha o osso, tira o osso da Coca-Cola e ele está mole. Por que ele está mole? Porque a Coca-Cola agiu em cima da estrutura inorgânica, fazendo com que você perdesse esse cálcio que estava nos ossos, né? Esses cristais de hidroxapatita. O meio ácido proporcionado pela Coca-Cola faz isso. E aí o osso fica mole. Tá? Um outro tipo de experimento, esse mais difícil de fazer, que a gente não faz em escola, por falta de condições, é você queimar o osso. Quando você incinera o osso, então imagina, primeiro você usou a Coca-Cola, tá? Aí o osso está na forma dele, só que mole. Agora, quando você incinera o osso, você vai destruir a parte orgânica dele, só fica a parte inorgânica. Aí você pega o osso está quebradiço, tá vendo? Então a parte orgânica e inorgânica juntas vão contribuir para você fazer a estrutura rígida que os ossos têm, tá bom? Bem, então ó, decalcificação, aqui ó, que é usar a Coca-Cola, um ácido, tá? Ou um outro quelante. Os cortes por desgaste que a gente vai usar aqui. Então a gente vai ter uma lâmina que para mim uma das lâminas mais bonitas do curso, que é uma lâmina que foi feita por desgaste. Você foi, cortou o osso no micrótomo e depois você vem e passa ele numa lixa, vai lixar ele o máximo que você conseguir para que esse osso consiga ficar passível de ser visto sob microscopia. Vocês vão ver que essa lâmina é muito bonita, a cor é muito bonita, só que ela é assim, ó, porque você está lixando. Então você faz o foco aqui, perde o foco do lado. Faz o foco do lado, perde o foco aqui. Então tem o tempo inteiro tá com o micrométrico acompanhando para você conseguir ver. Oi? Sim. Qual slide? Esse aqui? Sim. Qual que você falou que é a substância inorgânica? A substância inorgânica, você tem várias coisas inorgânicas, mas principalmente os cristais de hidroxapatita. Tá? Então tá aqui, ó, a parte orgânica é o colágeno 1. Ele se junta à parte inorgânica, que é o cristal de hidroxapatita, para dar dureza e resistência aos ossos. Tá? Não, mas aí eu falei na hora aqui, tá? Ok? Tranquilo? Bem, então vamos dar uma olhada no osso. O que é que você tem no osso? Do lado de fora sempre um conjuntivo, tá bom? Igual a gente teve lá na cartilagem. Como é que era a cartilagem? Pericôndrio. Então era assim, ó. Peri, porque está na periferia. Côndrio, porque é cartilagem. Não é isso? Agora você vira e faz assim, ó. Tira côndrio e põe periósteo, tá? É a parte de fora do osso, certo? Só que o osso, como passam vários vasos sanguíneos por ele, internamente o osso maduro, ele tem também canais. Esses canais, ao invés de ser do lado de fora, pele, ficam do lado de dentro. Então a gente chama isso de... Agora você faz o seguinte, tira o pele e põe interno, quer dizer, endo. 2 ossos, corta um osso, endósteo, tá? Então o tecido conjuntivo que fica do lado de fora, periósteo. O tecido conjuntivo que fica do lado de dentro, endósteo, tá? Bem, na superfície, aqui ou na superfície interna, um monte de fibroblastos, células do conjuntivo, né? E colágeno 1, tá? Essas células vão se modificar virando osteoblastos, ok? Outra coisa importante, o tecido conjuntivo que está aqui lança fibras de colágeno para dentro, são as fibras de Sharpey, tá vendo?
que essas fibras fazem? Elas vão grudar o periósteo no interior do osso. Elas servem para fixar. Tá vendo isso aqui, ó? Essas lacunas aqui, ó. Aqui dentro você tem células de osso, osteócitos, ficam aqui dentro. Estão vendo aqui, ó, uma série de risquinhos? São canais de comunicação entre uma célula e outra. A gente vai ver isso mais de perto na hora que for olhar a lâmina, tá? Oi, diga. Sim. Ah não, gente, me ajuda aí. Ó, eu não vou voltar para copiar, tá? Tem isso lá no campo virtual, esse mesmo slide no campo virtual. Se você faz questão de tê-lo agora, bata a foto, tá? Não posso ficar parado, me dando ao luxo de ficar esperando vocês copiarem, tá combinado? Tá? Ah, eu quero ter tudo aqui agora, bata a foto, tá? Ah, eu vou olhar isso em casa, tá lá no campo virtual, tá? Senão a gente não rende. Eu acho que não está disponível os É isso que a Su me contou. Ela me contou, tadinha, naquele dia que a gente combinou, sexta passada, não foi, Su? E eu olhei lá para fazer e não fiz. Então eu vou colocar, vou ver se hoje eu coloco disponível. Eu estou fazendo estou fazendo um monte de coisa lá ao mesmo tempo no computador. Estou fazendo no computador da minha mulher. Eu estou fazendo um download desses vídeos, inclusive o vídeo da aula passada. Quem perdeu vai estar disponível para assistir, tá? E estou fazendo o upload já para o YouTube, não só dos vídeos, das videoaulas de vocês, mas eu estou gravando vídeos lá no estúdio lá do Dired, que são vídeos muito bacanas, porque são vídeos com profissionais, com câmeras profissionais, com microfone, com um estúdio todo à prova de som, com ar-condicionado. Estou me sentindo William Bonner, né? Ok? Então o que acontece? Estou me sentindo um youtuber, né? E aí tá dando para câmeras de alta definição. Então eu estou gravando, por exemplo, ontem eu gravei 11 vídeos de embriologia. Eu devo ter agora, eu achei que eram 33, o rapaz falou que eram 31. Então 31, 42 vídeos. Eu devo chegar a uma centena mais ou menos de vídeos de embriologia. E vou gravar também os vídeos de histologia. Como é que eu vou gravar esses vídeos? Muito provavelmente falando em off, talvez aparecendo de vez em quando a minha cara lá, mas aí em off vai aparecer a lâmina e eu vou explicar na lâmina o que é o que, tá? Então a gente vai gravar e vai colocar lá, talvez a descrição das lâminas para vocês. Bacana, né? Não sei quando eu vou conseguir terminar, quando eu vou conseguir começar e quando eu vou conseguir terminar. Mas desde já eu já posso convidar todos vocês a fazer o curso de novo período que vem. E período que vem vai ter certinho. Aí quem quiser já faz período que vem, que aí pode curtir as videoaulas com as lâminas. Tá combinado, Michele? Tá? Michele vai ficar e outros também vão poder ficar aí comigo. Quem quiser ficar vai ser muito legal, tá? Bem, então estava contando isso só para dizer que eu estou fazendo isso lá e o computador está disponível lá agora e eu vou entrar, assim que voltar lá, vou entrar lá vou entrar no campus virtual e vou colocar tudo disponível para vocês. Tá combinado? Bem, então, olha, o endósteo e o periósteo também tem células osteoprogenitoras, que são células que são, de certa forma, similares aos fibroblastos e que aqui a gente não vai identificar, que depois vão dar origem a osteoblastos. Então aqui a gente vai identificar os osteoblastos, sim, mas as outras não, tá? Dentro do osso, no meio do osso, você vai ter a medula óssea, que é aquele tecido que eu contei para vocês, que é hematógeno, né? Que vai produzir sangue para a gente, tá? E no tecido, no adulto, ele é substituído por tecido adiposo, tá vendo? Ó, tá? Que vai ficar aqui dentro, fazendo aquele interior do... Como é que eles chamam o prato? O prato italiano que é com osso assim, medalhão de frango, isso mesmo. No meio do medalhão de frango,
Puta merda, hein? Deixa eu contar, viu? O pobre é o máximo que consegue pensar em prato chique é medalhão de frango. Tá? Bem, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então, você compra, o pessoal diz que é ótimo, tá? Eu acho que eu comi uma vez, mas sinceramente assim, não me lembro de ficar muito apaixonado com isso não, vou lembrar o nome. Você compra o osso, cortado desse jeito com ossobuco, aí ó, tinha que ter alguém rico aqui, tá vendo? Ossobuco, como todo dia, tá vendo? Aí o que acontece? Você compra esse ossobuco, que é basicamente o osso da canela do boi, cortado assim ó, cheio da gordura lá dentro, certo? E aí o que acontece? Você faz esse prato aí para comer essa gordurinha que está lá dentro, tá vendo? Não é medalhão de frango. Bem, então as células osteoprogenitoras vão vir lá do mesênquima inicialmente, tá? Daquele tecido embrionário. Essas células vão estar presentes, conforme eu disse, no periósteo, no endósteo e numa estrutura interna do osso, num canal interno, que a gente chama de canais de Haveas, que nós vamos ver no osso maduro, tá? Essas células, então, elas são alongadas, fusiformes e têm alta atividade sintética. Elas vão se diferenciar formando os osteoblastos que eu contei para vocês. Elas também sofrem mitoses e vão estar mais ativas em processo de fratura de osso e, óbvio, também no processo durante a época de crescimento, tá? Bem, olha que coisa interessante. Vou contar para vocês uma coisa que não é tão antiga assim. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, o Rodrigo. O Rodrigo, quando era pequenininho, teve muitos problemas de bronquite. Tinha muita bronquite. E na época, eles davam para as pessoas que tinham bronquite tetraciclina. Tetraciclina, ela é um antibiótico para seres humanos abolido. Por quê? Porque ela faz uma coisa, ela vai se entremear no osso em crescimento. E aí, olha como é que ficam os dentinhos. Tá vendo? Ficam todos amarelinhos. E isso aqui é para sempre. Então imagina, meu irmão estava formando dentinhos de leite. E aí, quando os dentes explodiram, não é foto dele não, tá? Tudo bem? Volta para a foto do seu irmão, tá? Então, dá uma esse batonzão aqui, hein? Não é ele não, tá? Então, o que acontece? Às vezes fica uma parte mais branquinha e outras mais amarelinhas, ou amarronzadas, tá? E isso aqui acaba com os dentes, óbvio, e é para sempre, são os dentes definitivos. O que ele teve que fazer? O que muita gente fez, botar aquela cobertura por fora dos dentes, para aquela lentes de contato que chamam, né? Chique, hein? Lentes de contato nos dentes, que eram dessa cor aqui, devido à tetraciclina, que é usada, inclusive hoje é usada em experimentos, para você ver a influência de determinado fator, de determinada droga, seja lá o que for, no crescimento ósseo. Então você faz o que a gente chama pulsos de tetraciclina. Você dá tetraciclina num determinado período e depois para de dar. Naquele período que você deu, vai aparecer o crescimento ósseo. Imagina, você está usando um fator que influencia o crescimento ósseo. Então você pega os animais que estão em crescimento e dá tetraciclina para o grupo controle, que não vai receber a droga. E para o grupo controle você dá também. Então depois você sacrifica o animal e vê a diferença na formação dos ossos, porque a tetraciclina, ela fica presa dentro dos ossos que eu estava contando para vocês, desse antibiótico, tá? Ela se deposita na matriz recém-formada, certo? Então hoje a gente não usa mais tetraciclina, usa outros antibióticos por aí. A matriz óssea jovem a gente chama de osteoide. Ela está ainda em processo de calcificação e normalmente vai ficar ao lado dos osteoblastos, tá? Ok? Bem, os osteoblastos são as células que vão formar a matriz, estão em grande processo de sintético, produzindo muita matriz, tá? Produzindo substâncias como a osteonectina, responsável pela mineralização da matriz, tá?
a osteocalcina para mineralização óssea também. Então, uma série de substâncias eles produzem para que essa matriz fique no estágio que a gente conhece de matriz óssea madura, certo? Então, essas células a gente vai ver hoje são células presentes no osso em crescimento, tá? Então, quando a gente for olhar, presta atenção, a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai olhar o Atlas, hoje são só duas lâminas, daqui a pouco a gente vai olhar o Atlas, mas aqui já vai uma dica. Olha aqui, ó. Aonde está o osso? Aqui são as células, tá vendo? Da medula. O osso é a parte branca. Tá vendo essas aberturas dentro do osso? São vasos sanguíneos, tá bom? Na periferia do osso, tá vendo um monte de bolinhas rosas aqui, ó? Um monte. Aqui, ó, um monte, ó, tá vendo? Essas células estão produzindo osso, e são os osteoblastos. Se eu olhar aqui, ó, então aqui já está com uma coloração diferente. O osso está meio rosa, certo? Mais próximo, inclusive, da cor que a gente vai ver aí. E as células grudadas na periferia do osso, as células compridinhas, são os osteoblastos, desculpa. Enquanto que os osteócitos estão aqui dentro, ó. Os osteócitos são indicados, são arredondados e estão no interior do osso, tá bom? Bem, então, osteócitos, osteoblastos. A gente tem também aquelas células gigantes. Vou dar uma dica para vocês já, como é que a gente vai diferenciar osteoclasto de vaso sanguíneo. Muita gente falou, mas como assim, Jé? Que loucura é essa? Capilar sanguíneo. Como é que é um capilar sanguíneo? É uma bolinha, no osso a gente tem um monte, né? É uma bola, normalmente com hemácias, assim, ó. Tá? As hemácias são rosa. E o espaço aqui é branco. Isso aqui é um capilar, um vaso sanguíneo. Ok? Tudo bem? Estão entendendo? Então isso é um capilar. Agora, vamos olhar o osteoclasto. Pode ter a mesma estrutura, ó. Pronto. Com bolinhas. Pronto. Tá? As bolinhas são uma cor mais escura. Vou colocar aqui, ó, um roxo, tá bom? Essa parte toda aqui, ó, é rosa. Por quê? Porque aqui é o espaço do capilar e aqui é o citoplasma do osteoclasto. Então, se você olhar bolinhas roxas com a parte interna rosa, grudado na pontinha do osso, olha aqui, ó. Olha, um núcleo, outro núcleo, outro núcleo. Aqui tá bem ruim de ver, tá? A gente vai ver ali bem mais fácil. Então esse aqui é um osteoclasto. Se eu tenho um vaso em volta, eu teria várias bolinhas que seriam as hemácias, rosa. E o espaço entre elas é branco. Então esse aqui é um osteoclasto. Osteoclasto, tá? Daqui a pouco a gente vai treinar isso. Ele é multinucleado? Multinucleado, tá? Ah, foi bom a Rafaela falar, que eu preciso lembrar para vocês que todas essas células que eu contei para vocês, eu falei de aquela célula gigante multinucleada que está dentro do tecido conjuntivo, falei de osteoclasto, mas eu poderia falar também de fibra muscular estriado-esquelética, tá? Essas células são o que a gente chama sincício. O que é um sincício? É uma célula gigante, multinucleada, formada pela união de células individuais. Então, vem os monócitos do sangue, chegam no osso, lá eles se juntam, várias células, e viram uma célula gigante com vários núcleos, que é proveniente da união de células individuais. Isso a gente chama de sincício. Então, o osteoclasto é uma célula gigante multinucleada, que é do tipo que a gente chama sincício. Tá bom? Ok? Guardado? Bem. Os osteócitos são as células maduras com metabolismo mais baixo. Por isso são pobres em organelas e vêm do envelhecimento, né?
da atividade sintética dos osteoblastos. Então, osteoblasto vira osteócito. Estão presentes em espaços, que aqui a gente também chama de lacuna. E vão formar canalículos, que vão interligar uma célula com a outra, para transporte de substâncias. Então, vê bem, olha aqui. Opa, vai mudar de cor? Faz favor. Olha aqui, ó. Aqui está uma célula, tá vendo? Ela fica num espaço, numa lacuna. Quando a gente for ver aquela lâmina que eu falei para vocês que é muito bonita, aquela lâmina é feita por desgaste do osso, lixar o osso. Aquela lâmina só tem as lacunas, não tem as células vivas mais, porque quando você faz a preparação e vai lixando, as células vão sendo destruídas. Então fica só a estrutura da matriz com os canalículos e com as lacunas. A lacuna é igual lá na cartilagem, é a casinha da célula do tecido, tá bom? Então as células vão estar sempre nessa casinha que são as lacunas. E olha que interessante, aqui tem uma lacuna, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, ocupadas, se estiver vivo, por uma célula. Que célula? Osteócito. Olha como ela se comunica com essa outra. Olha como essa outra se comunica com essa. Olha essa como se comunica com essa de cá. Essa se comunica com essa, se comunica com essa, tá vendo? Esses são os canalículos então, tá? Ok? Bem, por último, os tais dos osteoclastos, a célula sincício, célula gigante multinucleada, produzida a partir de monócitos do sangue, certo? Faz parte, todo esse sistema que eu contei, célula de Kupfer, célula de poeira, micróglia, e assim vai, macrófago e osteoclasto, fazem parte do que a gente chama sistema mononuclear fagocitário, é uma defesa que a gente tem nos tecidos, tá? Então elas que vão fazer a reabsorção dos ossos. E o que ela faz? Tá vendo aqui, ó? Ela está comendo o osso. Então se você olhar na microscopia, fica um buraco aqui, ó, do osso que está sendo comido. Então ela vai comendo, ó, aqui, ó, e faz um buraco. Esse buraco do osso sendo comido é porque o que ela faz? Olha que bacana. A célula chega e gruda ali naquele osso e joga um montão de enzimas naquele buraco. Faz uma lacuna no local que ela está comendo, que a gente chama isso de lacunas de Rausch, tá vendo? Tá? Então ela faz a lacuna do osso que está sendo comido pelos osteoclastos. Oi? A cárie é isso também? A cárie funciona de uma forma diferente. O que acontece com a cárie? Você tem as bactérias liberam compostos, normalmente ácidos. Esse ácido vai fazer um buraco, vai fazer com que você tenha, o exemplo da Coca-Cola, lembra? Então você vai ter um buraco pela abertura daquele destruição da estrutura do osso devido à acidez do metabolismo bacteriano que está ali. As bactérias inclusive fazem placas, não é? Ficam inclusive grandes. Já viram quando você fica às vezes sem escovar o dente e dá entre a gengiva e o osso uma coisinha branca? Aquilo é uma placa normalmente de bactéria. Por que você tem que escovar os dentes? Porque a sujeira fica ali, o resto de alimento fica ali, ele fica preso, vai ser atacado por bactérias que vão comer aquele resto de alimento. Elas estão ali para comer o resto de alimento, e como resultado do metabolismo ela produz o quê? Ácido, que vai fazer a cárie. E aí para ela é muito bom, porque ela invade o buraquinho e cada vez mais aumenta o buraco ali devido ao metabolismo dela, tá? Bem, tranquilo? Então, essas são as células do osteoclasto. E a pergunta, e depois que ele come o osso, o que acontece com ele? Ele morre, entra em apoptose. Então ele absorve o osso. O que ele vai fazer com aquilo? Nada. Aí ele morre e é retirado, destruído por uma outra célula, um outro osteoclasto, tá? Bem, então tá ele aqui, ó, olha, tá vendo aqui, ó? Olha que interessante. Tá vendo esse marronzinho que tá aqui, ó, um verde amarronzado? Essa é a estrutura do osso. Olha embaixo dele, aqui, ó, começa aqui, tá vendo, ó? Fez a volta, tá aqui. Ele tá assentado, esse é ele, ó, assentado em cima desse buraco. É a lacuna de Rausch, do osso que está sendo comido. Tá vendo aqui como tá lisinho? E aqui tá todo meio
escavado. Por quê? Porque vem esse osteoclasto, libera as enzimas e faz o buraco do osso que ele está comendo, tá? E olha dentro dele, ó, dessa célula, olha os núcleos, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo isso aqui, ó? Olha lá, ó, sendo absorvido por ele, é o quê? É osso. Então são os cristais de osso que ele está absorvendo. Ele vai absorver, daqui a pouco ele fica cheio desses cristais, olha aqui, ó, os cristais mais antigos que foram absorvidos. E aí atrapalha o metabolismo dele e ele morre. Bem, então, células osteoprogenitoras sofrem mitose, viram osteoblastos, que vão servir para reparar fraturas e também para crescimento ósseo. Tá? Bem, isso aqui nós não vamos falar. Vamos falar depois se tiver tempo, deixa para a próxima aula, osteopetrose. Vamos falar sobre fraturas, tá vendo? Tá? Isso aqui deixa a osteoporose, deixa para a gente falar tudo na próxima aula. E variedades de tecido ósseo, que é o que me interessa agora. Então, a gente vai... deixa eu dar uma olhada no que temos nessas lâminas, que eu estou achando que variedade é a aula que vem. Lâmina 27. Vamos ver o que a gente tem que olhar nessa lâmina 27. Ó, ficando de novo rosa. Osso chato e osso chato, 27 e 26, tá vendo? Então, osso chato na 27 e osso longo no 26. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar inicialmente essa lâmina, tá? Para não ficar muita teoria, a gente pega essa lâmina, dá uma olhada nela e depois ou a gente vai para a próxima ou tem um pouquinho mais de teoria, tá bom? Então nós vamos pegar a lâmina 27. Peguem aí, por favor, a lâmina 27. De novo, confiram se está tudo certo com os microscópios. Confiram se está tudo certo com a caixa de lâmina. Se tiver algum problema, informe ao Pedro lá, tá? Que está aqui hoje. Então vocês informem para ele. Eu não sei como é que eles estão fazendo nesse semestre, mas normalmente a gente tem eles anotam as ocorrências, tá? Quebra de lâmina e coisas assim. Oi? Oi? Ele é mais para remodelar o osso, tá? O osteoclasto é para remodelar. Quem vai formar o osso é o osteoblasto. Então, a pergunta dela aqui, gente, a pergunta dela é interessante. Lembra do dente que eu falei com vocês, que estava muito à frente? Então, minhas duas mãos são os dentes. Você está pondo um aparelho que vai forçar o dente para trás. Então, no alvéolo do osso aqui do dente, aqui vai ter que agir os osteoclastos para comer o alvéolo, aumentar o alvéolo, para o dente poder vir para cá. Já viu que às vezes você está usando o aparelho, você tira o aparelho e o dente está mole? Por que o dente ficou mole? Porque o osteoclasto abriu o buraco aqui, ó. E o osteoblasto age aqui, empurrando o dente para o final do buraco. Então, você está fazendo a pressão empurrando com o aparelho assim. O que acontece? Quando você vai empurrar para trás, aqui vem o osteoclasto e come. Abre o buraco, abre o alvéolo. Então o dente vai caminhar para trás, porque está fazendo pressão contra ele, para ele vir para trás. E aí, esse espaço que vai ficar aqui não pode ter mobilidade óssea. Então, os osteoblastos vão formar um novo alvéolo aqui, para fechar. Então, seu dente pode ir para lá e para cá, à medida da necessidade. Tá? Então, os dois trabalham em conjunto. O osteoclasto produzindo matriz e o osteoblasto remodelando a matriz. Tá? Isso serve para todos os ossos do organismo. Ok? Bem, o que é que nós vamos ver? Conferindo se está tudo certinho aí? Então nós vamos ver uma coisa assim, ó. Olha aqui, presta atenção. Você tem, é um osso chato. Osso chato, como eu falei, pode ser do externo, pode ser do crânio, tá? Pode ser de algum lugar que não seja aquele osso com aquela estrutura tradicional de osso arredondado. Tá? Bem, então o que você tem no osso chato? Esse osso chato está em formação. Então dentro dele tem um monte de estruturas assim, ó. Tecido mesenquimal, tá vendo? Ó, mais claro. O que é que eu vejo dentro dele? Aqui, ó. Vamos combinar de olhar, todo mundo aqui não olhar
o microscópio ainda? Tá? Ok? Então vamos lá. Então você vê esse monte de tecido mesenquimal aqui, ó. Que tá um, que tem outro, várias cavidades assim. Dentro dessa cavidade, vocês vão olhar um montão de vasos sanguíneos. Ó, vaso sanguíneo, vaso, vaso. Todos esses vasos sanguíneos. O osso seria essa estrutura aqui, ó. Rosa. A matriz óssea está aqui, tá? Que é a parte onde não tem as lacunas. E a gente tem os buraquinhos onde estão as lacunas com os osteócitos no seu interior. Aqui, ó, na periferia, daqui eu estou vendo uma linha mais escura. O que é isso aqui? São os osteoblastos produzindo osso. E de vez em quando eu vejo uma bolinha cheia de núcleos, que é o osteoclasto comendo o osso, tá? Bem, então vamos olhar mais de perto, ó. Olha aqui. Então, essa é a matriz do osso, cheio de buraquinhos, cheio de lacunas. Dentro da lacuna, bolinhas. As bolinhas são o quê? Osteócitos. Aqui na periferia, ó, sempre um monte de células achatadinhas. Olha uma aqui solta, ó. Olha uma outra aqui. Essas células são osteoblastos. E isso aqui é o tecido mesenquimal cheio de vasos sanguíneos. A gente chama essas estruturas aqui de traves ósseas. Mas como são traves muito pequenas, a gente chama de trabéculas ósseas, tá bom? Então são pedacinhos muito pequenininhos do osso. Esse osso cheio de buraquinhos assim, ó, a gente chama de osso esponjoso. A gente tem esse osso esponjoso sempre na hora de formação do osso. Depois ele fica compacto, um osso duro, tá? Só que a gente permanece com osso esponjoso, por exemplo, na pontinha dos ossos longos. No meu fêmur, por exemplo, eu tenho osso esponjoso na cabeça e nas duas cabeças do fêmur. Por quê? Porque, por exemplo, imagina se eu tiver um impacto, bater o osso. Essa parte do osso esponjoso, ela quebra, ela amassa, ela absorve o impacto, não permitindo que eu quebre o osso mais forte, que é o osso compacto. Então é uma proteção que eu tenho. Só que imagina, ela só serve no sentido, né? Só se, por exemplo, eu pular do alto e bater com muita força a perna no chão, e aí pode ter microfraturas ali. Mas o osso fica protegido. Normalmente quando a gente quebra o osso, é porque você faz um movimento contrário ao eixo de sustentação dele. Então, o osso da perna, o fêmur, por exemplo, ou a fíbula e a tíbia, são ossos assim. São produzidos para agir fazendo força assim, ó, né? De cima para baixo. Quando você quebra, é porque você teve um impacto no meio. Então você forçou o osso pelo meio, onde ele não está, ele é rígido, mas ele não está dotado para esse movimento, é um movimento antinatural. E aí você quebra o osso, tá bom? Então, são as trabéculas ósseas, com matriz óssea e osteócitos no seu interior, osteoblastos na periferia, produzindo osso, e de vez em quando, deixa eu ver se nessa lâmina vai dar para ver fácil, algum osteoclasto. Aqui, ó. E aqui em cima? Tecido conjuntivo. É o periósteo. Ô Gerry, mas soltou aqui, ó. Soltou durante a preparação. Normalmente ele vai ficar grudado, tá? Dé, oi. O corpo do fio mais lado é esponjoso também? Sim, esponjoso, tá? Então, ó, periósteo, trabécula óssea, osteoblastos e algum osteoclasto e dentro das trabéculas osteócitas. Vamos dar um zoom nessa região? Olha lá, monte de vasos sanguíneos, ó. Monte de vasos sanguíneos, pequenininhos e grandões. Aqui, todos esses pontinhos são lacunas com osteócitos no seu interior. Tá? Agora, repara numa coisa aqui. Na periferia, todas essas células aqui, osteoblastos. Cuidado para não confundir o nome, tá? Aqui come osso é osteoclasto. Onde eu acharia um osteoclasto? Dica para vocês. Pega a lâmina e põe no aumento menor ou no segundo aumento. Aí você vai passar a lâmina. Você vai ver uma estrutura normalmente da mesma cor, mesma tonalidade rosa, sempre nas trabéculas. Vai olhando, 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 de rosa. Quando você olhar
na beiradinha de algumas assim, ó, você vai ver um rosa mais forte. Por exemplo, pode ser que esse aqui, ó, ou esse aqui, tá vendo? Olha esse aqui, ele estava grudado aqui, ó. Aqui seria uma lacuna de Rausch. Quando eu fiz o tratamento, ele descolou e veio para cá. Quando eu olho no aumento de 10, ele fica é um tom de rosa diferente, mais forte. Quando eu achar esse tom de rosa, o que eu faço? Eu centralizo o tom de rosa no meu microscópio e vou dar um aumento, vou olhar no aumento de 100. E aí o que eu... 100 não, desculpa, no aumento de 40, né? Eu vou olhar no aumento maior que eu posso usar aqui. O que eu vou fazer lá? Eu vou olhar essa estrutura em aumento maior possível aqui e vou ver se ele tem um monte de bolinhas roxas numa estrutura toda rosa. Se for isso, osteoclasto. Às vezes eu olho aqui, tem uma estrutura grudada aqui, que é assim, ó, um capilar. Então vocês vão ver a diferença, tá? E eu preciso que vocês sejam capazes de diferenciar isso, porque eu vou cobrar isso na prova, tá? Olha lá, te falei, ó, osteoclasto, osteoclasto. Olha esse aqui, ó. Repara aqui, tá vendo aqui, ó? Olha o osso. Viu que ele fez uma voltinha? Nessa voltinha, provavelmente essa ponta estava enfiada aqui, ó. Ele estava grudado aqui. Na hora que eu fiz a preparação, ele se soltou e veio para cá. Aqui do mesmo jeito. Então, quando eu olhar no microscópio, eu vou ver uma cor, um rosa bem diferente, bem mais forte. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar um zoom. Então, deixa eu mostrar aqui o zoom dele. Só o seguinte, olha lá. Saúde. Olha a estrutura. É um rosa forte com um monte de bolinhas, um monte de núcleos. Tá? Grudado perto da superfície do osso em formação. Então, ó, todos esses são osteoclastos. Inclusive aquele, ó, que eu mostrei para vocês. Tem que ter as bolinhas dentro, porque são núcleos que estão lá. Antes de te atender, só um segundo. Olha aqui, ó. Esse aqui, osteócito. Esse, um osteócito. Esse também. O espaço onde eles estão, lacunas. O que é esse aqui, ó? Um vaso sanguíneo no interior do osso em formação. Tá? Grudado aqui, ó. Olha. Osteoblastos. Tá? Quem levantou a mão? Pode falar. Então, os osteoclastos, eles vão sempre ser maiores? Sempre maiores, tá? Grandões. Ele é maior, de uma cor diferente e tem um monte de núcleos. Um núcleo só, tá? Então, o que vocês vão olhar nessa lâmina? Eu já sei, ó. A trabécula óssea, a matriz óssea, os osteócitos dentro de lacunas, matriz óssea na trabécula óssea, as lacunas com os osteócitos, os osteoblastos na periferia do osso em formação, os vasos sanguíneos no mesênquimo, os osteoclastos comendo o osso, tá? Então são 7 coisas, ok? Você tem que olhar nessa lâmina aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Tudo bem? Então 7 coisas para olhar nessa lâmina. Eu vou desligar para vocês olharem as lâminas e eu e o Pedro tirarmos as dúvidas de vocês. Alguma dúvida que eu possa tirar para todo mundo? Então, a imagem de procura é essa aqui, ó, tá? Isso que vocês vão ter que olhar. Quem achar o primeiro osteoclasto, me chame, porque aí a gente... O que é que a gente faz nessa aula? Essa aula, gente, vocês vão achar que eu sou muito engraçado, porque na realidade eu não gosto de bagunça. Mas aqui, durante essa aula, a gente tem que ter uma bagunça organizada, no seguinte sentido. Imagina o Iago ali com a Michelle. Eles acham um osteoclasto lindo. O que você vai fazer? Fábio está aqui. Fábio não precisa pedir licença para mim não. Vai levantar e vai lá olhar. Do mesmo jeito, se o Fábio achar, os meninos vão vir aqui e olhar do Fábio. Tá? Então o Fábio vai permitir que você olhe no microscópio dele, vai deixar apontado o osteoclasto para você poder ver. Para você ver alguns osteoclastos antes de você fazer a prova, porque na prova vai ter uma foto de um osteoclasto e você vai ter que dizer o que é aquilo. Tá combinado? Tá? Bem, então vamos lá? Vou desligar.